Jardim traz surpresa para a escalação do Flamengo. Balotelli, vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Mengão. Daqui a pouquinho a bola rola para Flamengo e Bahia, diretamente do estádio do Maracanã. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, tem muita coisa pra gente conversar, meus amigos. E aí, a gente passa o olho. Rapaz, o Mirassol ganhou do Internacional fora de casa, hein? Vou te contar. Tem jogo do interesse do Flamengo mais tarde, que é o jogo do Palmeiras, que enfrenta o Atlético Paranaense às 6h30 da tarde. E o Flamengo pega o Bahia às 7h30. Então vai dar pra gente ver o primeiro tempo inteiro da partida do Palmeiras jogando lá no sintético. Dois times de sintético, né? De repente o Atlético Paranaense, por já estar acostumado ao sintético, vai que, né? Apesar que eu sei que a probabilidade é muito baixa. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, o Flamengo é vice-líder com 20 pontos, entretanto tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. O saldo de gols do Palmeiras é superior, 11 gols, mais 11 gols. O saldo de gols do Flamengo é mais 8 gols, porém tem a situação do jogo a menos. No que diz respeito a vitórias, o Palmeiras também está à frente do Flamengo. O Palmeiras tem 8 vitórias no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 6 vitórias ao todo no Campeonato Brasileiro. Logo atrás está a equipe do Fluminense com também 20 pontos, entretanto com um jogo a mais. O São Paulo, 20 pontos, com 2 jogos a mais em relação ao Flamengo. O Vasco, rapaz, conseguiu, venceu o São Paulo. E o Fluminense encara a equipe do Santos na Vila Belmiro. Não sei se o Neymar vai jogar, não vai jogar, enfim, torcer para que ele jogue e o Santos, quem sabe, dá uma travada a mais ali na equipe do Fluminense, beleza? E aí, meus amigos, olha, destaque negativo no último jogo contra o Bahia, o Alacian tenta retomar prestígio no Flamengo, olha isso. Leonardo Jardim quer e deseja recuperar o jovem de 21 anos e aposta na evolução do atacante, né? Algumas pessoas me disseram que o Jardim acompanhou algumas imagens do Alacian, sobretudo na Copa do Mundo de Clubes, e ele, cara, não é possível que não tem nada nesse garoto. Tem. E nós vamos tentar, evidentemente, extrair isso. Flamengo e Bahia, o último Flamengo e Bahia não guarda boas lembranças para o Alacian, né? Ele foi expulso, né, com 2 cartões amarelos. Ele entrou no jogo, fez 2 cagadas, né? Infelizmente tem que falar isso. E acabou sendo expulso, prejudicando o Flamengo num jogo que o Flamengo já tinha um expulso, que era o Danilo, né? Que no primeiro tempo, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, que era o árbitro da partida, foi lá e expulsou o Danilo. E até acho que era para expulsar realmente o Danilo. As equipes se reencontrou no Maracanã com o atacante numa fase mais madura em busca de recuperar o prestígio no Flamengo. Se depender de Leonardo Jardim, a volta por cima vai acontecer em 26, vai ser um ano diferente para o Alacian. O treinador gosta do perfil do atacante, o vê jogando em mais de uma posição na frente, além de enxergá-lo como uma alternativa ao Pedro, tendo em vista que o Flamengo não contratou o tal do centroavante, que está tentando buscar desde a última temporada. O substituto do centroavante é a grande lacuna, né, do elenco do Flamengo, uma lacuna que já está aberta aí desde que o Gabriel Barbosa saiu do Flamengo. Aliás, quando o Gabigol ainda estava no Flamengo, ainda era uma lacuna, porque a fase do Gabriel realmente não era das melhores. E o Juninho veio, o Felipe Luiz parece que não curtiu tanto ele assim, ele não era isso tudo, mas também o Felipe, né? O treinador conversou com a diretoria do Flamengo diretamente e pediu paciência para tentar recuperar alguns jovens do grupo. Um deles é o Alacian, um jovem de 21 anos, faltou isso para ele ser vendido para o Red Bull Bragantino em janeiro, chegou a viajar para São Paulo, mas o modelo de negócio não agradou o presidente BAP, que aposta na evolução do atacante no clube. E também, na época, como o Jardim não estava no Flamengo, foi muito mais uma decisão do BAP para o Alacian permanecer no Flamengo do que uma decisão do Felipe Luiz. E eu acho que em determinados casos, o treinador não tem que ter
carta branca e restrita para se desfazer ou para contratar jogadores, porque depois o treinador vai embora, o jogador ele fica no clube ou ele não fica mais no clube, é depender da vontade do treinador. Então o clube como instituição ele precisa ter sua vontade própria também. Isso não significa que vai anular qualquer vontade do treinador, não, mas tem que haver consenso, tá? Porque o clube fica, gestão de 3 anos, pelo menos, podendo estender para 6, e treinador no Flamengo raramente dura mais que 1 ano, né? Não adianta a gente mentir, porque a gente sabe, né, que isso acontece. Jardim tem como um dos pilares do seu trabalho a recuperação de jogadores que vivem em mau momento, né? Você tem o Samuel Lino, que vivia um mau momento com o Filipe Luiz, agora tá com outro tipo de postura, e o Leonardo Jardim aposta na mesma situação aí do Wallace, tá? E num jogo que é complicado, não é um jogo fácil, o Bahia tá nas cabeças do Campeonato Brasileiro, está com jogo a menos também, assim como o Flamengo, tá? Tem o mesmo número de jogos que o Flamengo. E o Rogério Ceni não estará na beira do gramado hoje em função de uma suspensão. Quem estará é o Charles Rahim, alguma coisa assim, né? Porque o rapaz é francês, né? Francês, né? Tem até aqui, ó, para passar rapidinho aqui na escalação do Flamengo. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Plata, Aline, Pedro. O Bahia, Charles Reinberg, o técnico do Bahia hoje. E ele foi auxiliado no Flamengo, inclusive, tá? Ele conhece alguns atletas, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? Alguns atletas do Flamengo. Trabalhou com o próprio Everton Ribeiro no Flamengo também. Escalação do Bahia, Léo Vieira, Acevedo, Davi Duarte, Ramos Bingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kike Oliveira, Eric Pulga e Everaldo. Teremos o reencontro de Jean Lucas com Lucas Paquetá. Ambos subiram quase que a mesma época da categoria de base para o profissional chegar a se encontrar no profissional do Flamengo. Jogaram juntos, né? No profissional do Flamengo. Jogaram juntos no Lyon também, da França. O Jean Lucas depois foi transferido para um outro clube francês, se enfrentaram, então vai ter esse duelo específico. Quem apita hoje é o árbitro que mais marca faltas no futebol brasileiro, que é o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo. Muita gente... Pô, Pedrão, tá meio esquisito isso. O quê, meu filho? Pô, árbitro paulista contra o Fluminense e tá com outro árbitro paulista nesse jogo do Flamengo? Olha, meu amigo, eu não gosto dessas coisas porque eu não sou muito afeito a teorias que a gente não tem prova, tá? A coisas... como é que eu posso dizer? A acusação sem prova. E eu, como comunicador, tenho até a responsabilidade, eu não posso fazer isso, tá? Porém, acho que falta um senso da CBF, sabe? Sabe que tá polarizado, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, chora de lá e a gente é obrigado a chorar daqui também, porque senão a gente vai sair igual trouxa, né? Aí, ó, no jogo do Palmeiras não é árbitro carioca, por exemplo, quem vai apitar é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Mas beleza, não vou ficar chorando isso não, porque eu acho que o Flamengo tem condições para passar por cima de tudo isso, não tem chorão aqui. Aliás, mais de 62 mil ingressos já foram emitidos para o duelo entre Flamengo e Bahia, às 7h30 da noite, que acontece nesse domingo. Transmissão do Premier, porém, react dos três irmãos, Fla React, conto com a sua presença lá no react durante a hora do jogo. Eu, Gordolo, WL, fazendo aquele react maroto que você já sabe. Expectativa de quase 60 mil pessoas hoje no estádio para além, né? De 60 mil pessoas, aliás, né? 70, né? Vamos botar aí, quase 70 mil pessoas. Não sei se o Flamengo vai botar em operação aquela rede. Eu já vi que teve jogo que usou, teve outro jogo que já não usou. E a rede é boa para aumentar a capacidade do estádio. Ah, Pedrão, mas é ruim. É uma merda, mas os caras usam. Aí a gente vai ficar... O nego deixa, o Procon deixa, a CBF deixa, a FIFA deixa. Nós vamos fazer o quê? O Flamengo criou uma espécie de scout do apito e passará a mapear perfis de árbitros antes dos jogos. Então espero que tenha mapeado esse aí, viu? Porque não é que ele é o que mais marca faltas, mas fica subentendido porque
nas partidas em que o Flávio Rodrigues de Souza apita, são justamente as partidas que menos a bola rola. Portanto, a gente já parte da premissa de que ele rede caminhão. Então, tem que tomar. Cuidado, o Flamengo passou a investir de forma estratégica na análise de dados sobre a arbitragem como parte da preparação para os seus jogos. Relatórios detalhados com o perfil dos árbitros são entregues ao técnico Leonardo Jardim antes de cada jogo. A iniciativa foi revelada pelo presidente do clube, BAP, durante um podcast oficial na Flá TV, na Flamengo TV, antiga Flá TV. De acordo com o dirigente, o levantamento busca mapear padrões de comportamento dos árbitros em diferentes contextos do jogo. O scout de arbitragem consiste em uma análise detalhada do perfil de cada juiz, reunindo dados como média de cartão, número de faltas marcadas, frequência de pênalti, e até mesmo comportamento do VAR, né? Ah, Pedrão, mas o comportamento do VAR depende do VAR em específico que vai estar no jogo. Sim, mas muda a perspectiva, de acordo, se tiver o árbitro X com um VAR Y, é um comportamento, se tiver o outro... Por exemplo, tá um árbitro mais velho em campo, o mais novinho no VAR. Dependendo de como esse árbitro atua, ele vai ignorar mais o VAR, porque, ó, meu irmão, sou mais experiente. Se for o inverso, tiver um mais novinho começando em campo, mais velho, de repente, né? Ou então ligo F, dane-se que é mais velho, vou seguir a minha convicção. Não, dane-se, não tem convicção nenhuma. Não interessa se é novo, se é mais velho, que tá no VAR, o cara sempre vai ao VAR, os caras sempre... O Flamengo tá mapeando essas situações para tentar, sabe, mitigar os efeitos negativos de uma arbitragem ruim, né, que a gente sabe que, dependendo de como você jogue bem, pode dar merda. O uso desse tipo de informação, no entanto, não é inédito no futebol. Outros clubes do futebol brasileiro adotaram práticas semelhantes, como o Cruzeiro, pioneiro em 23, e o Botafogo, que implementou o sistema em 2025. Não adiantou de nada, né? Perdeu tudo em 2025, até porque parou o pagamento, parou o doping financeiro, a torneira de títulos naturalmente é fechada também. Em entrevista à ESPN, o zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, comentou sobre o início de trabalho de Leonardo Jardim. Jardim dá confiança para todo mundo. Troca peça em Libertadores, fora, dá confiança para todo mundo, para base, pessoal mais experiente. O Jardim cobra muito o alto nível no dia a dia. E ele fala sobre o Cruzeiro. No Cruzeiro, a gente achava que era fechado. Durão na hora de cobrar, no caso, o Jardim. Claro, ele cobra. Ele é um cara muito competitivo, cobra todo mundo independente da idade. Ele vai na academia, dá uma tirada, é um cara muito leve no dia a dia, brinca, faz piadas, faz algumas piadas boas. Mas é um cara que sabe o momento. Na hora do treino é sério, cobrando, deixa o clima leve no dia a dia. Cara, perfeito. É porque as pessoas... Cara, tá acontecendo um fenômeno na sociedade, não só brasileira, ou o cara é isso, ou o cara é aquilo. Não tem como ele... o cara é durão, o cara é ranzinho, o cara é durão. Tá, o cara é durão. Mas ele é durão e piadista, frasista, deixa o ambiente leve. A mesma coisa o cara que é piadista. Então quer dizer que ele se resume a isso. Ele é só piadista. Não faz mais nada da vida dele. Ele não mija, não caga, ele não come. Ele é a própria piada. Vocês entendem? Parar com essa simplificar. Não, ele é isso, mais aquilo. Ele é ciclista, ele é pai de família, ele é homem, é mulher, ele tem um cachorro, tem um papagaio. Quem tá entendendo, tá entendendo. Pedrão, teve um cara, rapaz, vocês acreditam? Você sabe que de vez em quando eu dou uma desgarrada. Aí o cara comentou assim, botou no comentário. Você já tomou seu Rivotril hoje? E o pior é que eu já tinha tomado, né? O pior é que eu já tinha tomado.
Tá? Mas obrigado aí você que me alertou nos comentários. Mas vamos lá, ó. O Flamengo soltou a seguinte nota. Agora há pouco. O Clube de Regatas do Flamengo aposentou oficialmente a camisa 14 de basquete em homenagem ao eterno Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro. Como parte das homenagens, a Arrascaeta vestirá a camisa de número 14 hoje, diante do Bahia no Maracanã. O legado do Mão Santa seguirá inspirando gerações, declara o Flamengo. De fato, né, merece essa homenagem do Flamengo, né? O Oscar Schmidt, que jogou uma barbaridade, respeitado no mundo inteiro pelo seu jeito, né, de jogar, pela qualidade que ele tinha jogando basquete. Pessoal, tá aí, ó, o All Sport. Com 22 jogadores já definidos, essas são as únicas dúvidas de Carlo Ancelotti para fechar a lista dos 26 para a Copa do Mundo. Zagueiro, Léo Pereira tá na briga com o Ibañez pela quinta vaga. Meio de campo, Andrei Santos, Gabriel Sara e Paquetá. Alô, Paquetá. No ataque, Vinícius Júnior, Estevão, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique e João Pedro. E, esses aí já devem estar na Copa, tem a questão do centroavante que, segundo uma pessoa da CBF, ó, não está ninguém descartado, inclusive o Pedro. O Ancelotti gosta de atletas do estilo do Pedro. Atacante estilo Pedro. Pelo menos pra ter ali no elenco. Deu uma merda, caramba, o Brasil tá sendo eliminado. Taca-lhe bola na área, não tem o que fazer. Ou então alguém pra fazer um pivô, alguém pra, né, ter uma finalização de primeira, como o Pedro teve, né, no jogo contra o Independente do Medellín, aquele de biquinho, que a gente sabe que é... Né, chute de bico até eu, Pedrão. Não é até você não, viu? Não é até você não, porque é difícil pra caramba de fazer. Tem muito jogador que não faz. Um que não faz, por exemplo, é o Plata, que eu fico... Ele evita, você repara, essa é a característica. O Plata, ele adia o chute. O Plata é um procrastinador de finalização. Ele tá sempre adiando. Amanhã, sabe? Tem um negócio pra fazer ali, Plata. Não, amanhã eu faço. Pô, Plata, tem que chutar aquela bola. Não, amanhã. Aí chega na, Plata, tem que chutar. Depois. Ele sempre tá adiando. Aí ele adia, quando ele vê, o Fábio, ele já tá rente nele, aí ele quer parar de procrastinar, ele quer fazer a finalização, só que aí já era, velho. Aí já era. Né? É o tal do golfóbico, que eu já falei aqui, né? Finalizofóbico, né? Tem medo de finalizar no gol. Pessoal, falando aí sobre Mário Balotelli, né? Nós tivemos em 2019, nós temos, aliás, atualmente, essa carência do centroavante. Alguns nomes são cogitados para a posição, como o Richarlison, do Tottenham, entre outros. E em 2019, o Flamengo teve muito próximo de contratar o Mário Balotelli. Eu lembro até hoje, foi quando eu abri o canal, e as notícias pipocando ali, Mário Balotelli, aquela coisa toda. E no Charla Podcast, o Marcos Braz foi e comentou sobre essa situação e olha o que ele falou. Balotelli era aprovado por Jorge Jesus, mas o Mino Raiola falou. Mino Raiola era o empresário do Balotelli à época, que aliás já até, né, faleceu. Tá morto. E o Mino falou pro Braz, o Balotelli lá no Rio vai morrer. O que ele quer dizer? O Balotelli já é, meu irmão, filho desencapaz de chegar aqui no Rio, velho. Esquece. E nós temos exemplo aí de um jogador do Flamengo que quase morre no Rio de Janeiro. Vocês botam no comentário aí, tá? Ele tá mais tranquilo agora, mas né, a gente sabe disso. Pessoal, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like que a gente volte no pós-jogo com essa vitória maravilhosa do Flamengo. Tamo junto, saudações de Bruneiro.